Vamos ver a rivalidade quando sai do controle. É Celtics e Rangers, se eu não me engano. Esse tipo. Clube. E qual é o máximo de provocação que você consegue aturar num estádio de futebol? Na Escócia, uma rivalidade assustadora passou dos limites do desumano e fez um dos lados chorar. O Radar Peleja de hoje te conta como a torcida do Celtic chocou o mundo nas arquibancadas. Esqueça a rivalidade que seu clube tem com outro time da cidade. Quase nada supera o ódio entre Celtic e Rangers. Chamado de Old Firm, esse clássico envolve mais que dois lados. É uma disputa de religiões e ideologias sociais na Escócia. De um lado, os católicos verdes. Do outro, os protestantes azuis. Durante anos, eles se provocaram e brigaram dentro Qual jogador rival e que você mais fora de ódio? campo. Ah, não sei, cara. É Paulo Luciano. Mas em 2016, uma das torcidas parece ter perdido a mão. Para você entender a gravidade do absurdo que foi visto no estádio num dia de clássico, antes o Peleja te apresenta Chris Boyd. O ex-jogador é um ídolo gigante na história dos Rangers e sempre se orgulhou publicamente do seu irmão mais novo, Scott Boyd. Scott sofria e lutava contra a depressão. Em setembro de 2016, ele cometeu suicídio. Chris ficou em choque e deu entrevistas dizendo que estava com o coração partido. A torcida dos Rangers enviava todo o apoio ao seu ex-jogador, tentando amenizar sua dor com mensagens de conforto. 4 dias depois, era dia de clássico e muitos torcedores do Rangers prometiam cantar por Chris Boyd e seu irmão falecido. Mas quando entraram no estádio do Celtic, se depararam com algo assustador. Parte da torcida do Celtic enforcou bonecos nas arquibancadas e os vestiram com cachecóis das cores dos Rangers, fazendo alusão ao rapaz que havia se matado na mesma semana. A provocação ao ídolo dos Rangers era clara e revoltante. Minutos depois de perceber o que acontecia ali, a torcida visitante proporcionou uma quebradeira nos banheiros do estádio do Celtic. Talvez o mais revoltante ainda seja um detalhe que deu nojo em muitos escoceses. O jogo acontecia justo num 10 de setembro, Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Muitos torcedores do próprio Celtic se demonstraram revoltados com a atitude dos outros. Nojento e vergonhoso, disseram alguns nas redes sociais. Esses babacas não nos representam. É uma minoria que foi longe demais, completaram outros. Um dirigente dos Rangers disse que a provocação passou do absurdo e do mau caratismo. A polícia escocesa, porém, disse não ter detectado uma prova ou intenção clara da torcida ter associado o ato ao irmão de Chris. O ídolo dos Rangers decidiu nos anos seguintes erguer a cabeça e criar uma fundação que ajudasse jovens jogadores que sofrem de depressão. Muitos descobrem tarde que a depressão é a causa de tanta tristeza e destruição. O que houve com meu irmão me fez querer ajudar tantos outros. Atitudes baixas como a de 2016 só servem para manchar a história desse clássico que sempre foi admirado pelo planeta. Que o repúdio até da torcida do Celtic tenha servido de alerta para que nada próximo disso aconteça de novo, mesmo com as inúmeras diferenças entre as torcidas, como no aspecto da religião, por exemplo. Mas isso é assunto para um outro episódio do Radar. Vai, Corinthians! Provocações nas torcidas, bate-boca de dirigente, treta em campo. Parece até que eu tô falando de um clássico regional ou local, mas não. É sobre uma rivalidade improvável e que foi criada por polêmicas mal explicadas. O Radar Peleja de hoje te lembra por que Inter e Corinthians não se suportam. Esses dois clubes possuem algumas divergências antigas, é verdade, como em 76, quando disputavam o título do Campeonato Brasileiro, e o Corinthians reclamou do buzinaço na frente do hotel, e também da água estranha nos quartos dos jogadores. O presidente na época do Corinthians, Vicente Mateus, viu o aspecto amarelado da água e o cheiro estranho e teve que ir no mercado comprar garrafas de água mineral para os atletas. Mas vamos focar nas polêmicas mais recentes. O Peleja te leva para 2005, quando ocorreu no Brasil a chamada máfia do apito. Comprovada a denúncia de que o árbitro Edilson Pereira de Carvalho havia manipulado os resultados de 11 jogos no Campeonato Brasileiro, Luiz Sveiter, presidente do STJD, ordenou a repetição de todas essas partidas, mesmo com o árbitro garantindo que em algumas delas ele não interferiu de maneira corrupta. Dentre os jogos realizados novamente, o Corinthians, na época com parte do elenco montado pelo dinheiro da MSI, conseguiu somar 4 pontos além dos que tinha antes das partidas remarcadas. Ou seja,
Tinha perdido do Santos por 4-2, mas na repetição venceu por 3-2. Tinha perdido do São Paulo por 3-2, mas na repetição empatou por 1-1. Somados, esses 4 pontos a mais fizeram o Timão chegar no momento decisivo do campeonato na frente, 81 pontos contra 78 dos gaúchos. Se as partidas não tivessem sido realizadas novamente, o Inter estaria na frente por 1 ponto, 78-77. Mas ainda na penúltima rodada daquele campeonato, um duelo direto. Os dois se enfrentaram no Pacaembu, e era a chance do Inter passar à frente, faltando um jogo, mesmo depois das partidas remarcadas. O resultado final foi 1-1, com um pênalti para o Internacional não marcado pelo árbitro Márcio Rezende de Freitas. Tinga foi derrubado por Fábio Costa e ainda foi punido com o 2º cartão amarelo, consequentemente uma expulsão por simulação, segundo o juiz. O Corinthians foi campeão na rodada seguinte e os colorados, revoltados, nunca se esqueceram desse título perdido. O presidente do Corinthians na época era Dualib. Um áudio divulgado pela Polícia Federal mostrou o próprio Dualib ao telefone dando sua opinião sobre aquele título. Isso era um safado. Passamos na frente por um ponto só e roubado. Se não tivesse aquela merda de anulação de jogos, nós estaríamos fora, porque campeão de verdade foi o Internacional. As palavras do ex-presidente só aumentaram as suspeitas dos colorados sobre aquele torneio. Passados 2 anos, foi a vez dos paulistas se revoltarem contra os gaúchos. O Corinthians chegava à última rodada do Brasileirão 2007 com chances reais de ser rebaixado. Caso não vencesse o Grêmio, precisaria que o Goiás não vencesse o Internacional. O Colorado não venceu e o Timão caiu pela primeira vez na sua história para a Série B. Anos depois, o ex-presidente do Goiás disse que tinha, a partir daquele jogo, uma dívida de gratidão com o Inter. O jogador Amaral, depois da permanência do Goiás, mandou uma dessa. Graças a Deus, vi muita raça, muita vontade de ir, conseguimos essa vitória aí, estamos na Série A e o Corinthians se fudeu, Felipe, ex-goleiro do Corinthians, chegou a dizer em entrevista que tinha amigos no Inter que confessaram que uns 4 jogadores queriam, antes do jogo, entregar o resultado para o Goiás, rebaixando assim de propósito o alvinegro. Com as 2 partes mordidas, o reencontro foi em 2009, na final da Copa do Brasil. Às vésperas do 2º jogo decisivo, o Inter produziu um DVD com lances onde o Corinthians supostamente havia sido beneficiado pela arbitragem. Faltas não marcadas, impedimentos ignorados, pênaltis. O material todo foi apresentado pelo então presidente do Colorado, Fernando Carvalho, no dia de sorteio da arbitragem na decisão. André Sanches, presidente do Corinthians na época, se irritou e ameaçou revelar quem realmente era Fernando Carvalho. O Corinthians foi campeão. E claro que dentro de campo os jogadores se estranharam, com D'Alessandro revoltado, querendo pegar na porrada o zagueiro Willian. A partir daí, o DVD montado pelo Inter virou motivo de provocação de torcida e até da diretoria do Corinthians. Seja no Twitter, seja no próprio estádio, a piada sempre foi feita, mas os colorados não deixavam barato. Em 2017, por exemplo, quando o Inter eliminou o Corinthians na Copa do Brasil em São Paulo, a torcida colorada também logo lembrou do DVD. O Brasileirão de 2005 ou o rebaixamento de 2007 são apenas os motivos principais da coisa ter esquentado. A cada jogo, novas provocações e faíscas aparecem, e a rivalidade cresce com mais histórias. Qual será a próxima? Vídeo é quando? 2020? Ah, então. Nem fala qual que foi a próxima. O futebol sul-americano... Eu odeio o Inter, cara, eu não dou a mínima pro Inter. Bem sério com você, eu não dou a mínima pro Inter. Bem sério com você, eu não dou a mínima pro Inter. O americano tem suas características bizarras e, vez ou outra, ganha destaque nos jornais do mundo inteiro. Um dos clássicos mais tensos entre dois... Não tem por que eu ligar pro Inter, cara. O Inter entra com a bunda e o Corinthians com a sola, cara. Os clubes argentinos, há alguns anos chamou a atenção da imprensa e de moradores locais que andavam por Buenos Aires. Um enterro macabro a céu aberto foi organizado por malucos apaixonados por uma dessas equipes. O Radar Peleja de hoje é sobre uma das noites mais assustadoras do futebol argentino. Avejaneda, província de Buenos Aires. 2 torcidas rivais possuem apenas uma coisa em comum: o ódio um pelo outro. De um lado, os azuis do Racing, de outro, El Rojo, ou o vermelho Independiente. 2013 foi um ano que nunca ficará esquecido na história dessa rivalidade gigante. O Independiente fez campanha péssima no Campeonato Argentino e no final foi rebaixado à Série B pela primeira vez. Você já deve ter visto em algum estádio brasileiro um símbolo comum que comemora a derrota ou o momento ruim do rival.
um caixão com as cores do clube odiado. Pois bem, a torcida do Racing foi além logo ao jogo seguinte do rebaixamento do Independiente. Resolveu organizar um velório dos então recém-rebaixados à segunda divisão. Foi executado um cortejo fúnebre nas ruas de Avejaneda com artigos e caixão que remetiam às cores do Independiente. Quem passava pela região se assustava com essa espécie de funeral, inclusive com as luzes das ruas apagadas. A imprensa local acusou o próprio Racing de ser conivente com o ocorrido e inclusive não intervir contra o evento macabro. Moradores da província também culparam a polícia local por deixar o cortejo acontecer. E se você pensa que parou por aí, tá enganado. A movimentação dos torcedores foi em direção ao estádio do Racing, onde aconteceria o jogo entre os donos da casa e o União Santa Fé, pela última rodada do Campeonato Argentino. Dentro do estádio mais funeral, os torcedores se vestiram de preto por cima do tradicional azul, como se fosse um luto ao falecido. Além disso, um corredor de fogo foi feito com fumaça preta. A banda da Barra Brava tocava a marcha fúnebre, enquanto um torcedor vestido de fantasma da Série B representava o próprio Independiente dentro de um caixão. Repare no clima criado. Que loucura, moleque. E O cara mais crítica deitadinho. da imprensa sobre a polícia, que deixou esses torcedores entrarem com objetos em campo que não são permitidos pelas regras da competição. No final do primeiro tempo, outros gritos anunciando o falecimento do Independiente, e as luzes do estádio foram momentaneamente apagadas, contribuindo para um aspecto fúnebre, com até música triste rolando nas Ok, caixas de som. olha aí. Seria tudo isso armado entre torcida e clube? Você acha? Na temporada seguinte, o Independiente voltou à primeira divisão do futebol argentino, mas terá que ouvir para sempre a música criada pelo rival, que, segundo a letra, comemora bebendo vinho a queda de El Rojo para a Série B. É muito foda. O futebol mundial é muitas vezes palco de expressões de fé e religião dos jogadores e torcedores. A FIFA costuma advertir atletas que se expressam com mais destaque, como foi o caso de Neymar com a sua faixa na final da Champions, ou Kaká com a sua famosa camiseta com a frase "Eu pertenço a Jesus". Mas existe um estádio específico na Escócia onde o sinal da cruz, por exemplo, de um católico, quase gerou uma quebradeira generalizada. O Radar Peleja de hoje é sobre a briga religiosa entre Celtic e Rangers. Você já viu e ouviu aqui no Peleja o quanto o Old Firm, maior clássico escocês, é disputado dentro e fora de campo. Mas faltava entender o porquê de tanto ódio. E eu te explico. No século XIX, a Escócia, de maioria protestante, recebia uma grande quantidade de irlandeses pobres. Eles saíam de seu país para tentar uma vida melhor em territórios vizinhos. Com o tempo, esses irlandeses de grande maioria católica sofriam preconceito e ódio por onde andavam. Para se ter uma ideia, até no trabalho recebiam salários inferiores só por serem irlandeses e de crença religiosa diferente da protestante. Foi até por isso que um irmão marista irlandês decidiu criar o Celtic, um clube de futebol e símbolo da luta pela causa dos imigrantes. O Rangers, por outro lado, foi criado por ricos protestantes escoceses. Já deu para entender um pouco do contraste entre as duas torcidas, né? E o ódio foi crescendo a cada década. Não é difícil ver faixas e bandeiras com o Papa na torcida do Celtic. E até esse torcedor que gosta de se vestir de pontífice. Já no lado azul, várias bandeiras do Reino Unido são percebidas. E até a cara da rainha é estampada. O motivo? Os torcedores do Celtic são favoráveis à independência da Escócia junto ao Reino Unido.
E os do Rangers são identificados como anglicanos fiéis à coroa britânica e, portanto, favoráveis à continuação da Escócia como parte do Reino Britânico. Toda essa treta política e religiosa chamou a atenção do Caralho, mundo na moleque. década de 80, quando algo inesperado aconteceu. O Religião, Rangers tinha política e orgulho os de, em sua caralho. história, nunca ter aceitado jogadores católicos. Isso mesmo, só protestantes podiam jogar com o uniforme azul. Mas em julho de 1989, a corrente se quebrou. O atacante católico escocês Mo Johnson foi contratado pelos Rangers, naquela que seria uma tentativa de modernização por parte de alguns dirigentes e até do treinador Graeme Souness, que era casado com uma católica. O jogador teve sua vida ameaçada diversas vezes e por onde andava recebia segurança particular. Os dois lados de Glasgow odiavam Mo Johnson. A torcida do Celtic o chamava de traidor, já que não aceitava um católico e ex-Celtic jogando no maior rival. E a torcida do Rangers Nossa, o maluco era custava odiado pelos aceitar dois, mano. que a mais nova contratação não seguia as tradições religiosas do clube. Torcedores chegaram a queimar lençóis brancos fora do estádio às vésperas da estreia do jogador. Não adiantou. Mo Johnson ficou no clube, mas com condição de morar em outra cidade que não Glasgow, até para evitar maiores riscos. Mas o que poderia ser maior que uma briga religiosa para que ele fosse aceito pela torcida do Rangers? Resposta: a maior entidade do futebol depois da torcida. Não. O gol. Mo Johnson fez o gol da vitória contra o Celtic, apenas 3 meses depois da sua contratação. Um católico, finalmente, ídolo dos protestantes. Agora foi. Com o tempo, outros jogadores católicos foram chegando ao Rangers, mas o ódio religioso entre as partes não cessou. Em 2006, uma cena emblemática antes de mais um Old Firm. O goleiro polonês Artur Boruc, do Celtic, é xingado como de costume pela torcida do Rangers, que estava em casa. Mas ele sutilmente fez um gesto comum de muito jogador pelo mundo, mas que nunca seria aceito na visão dos azuis de Glasgow: o sinal da cruz. Não. A torcida imediatamente se revolta. E o goleiro foi até ameaçado de morte. A polícia escocesa advertiu o jogador, e essa advertência gerou revolta por parte da Igreja Católica na Escócia. O porta-voz Peter Kearney achou lamentável a advertência ao jogador. O sinal da cruz é aceito globalmente como gesto de reverência religiosa e não deveria causar qualquer tipo de punição a Boruc. O ato foi considerado por muitos uma provocação à torcida que estava atrás do gol, principalmente por ser no estádio do Rangers. A partir daí, os dois clubes apoiaram o Old Firm Alliance, um programa que visa educar crianças de escolas primárias contra o sectarismo presente na atmosfera do jogo. Aí. Ou seja, Celtic e Rangers estão se movimentando cada vez mais para que essas novas gerações se respeitem, independente das crenças políticas e religiosas de suas famílias. Talvez o clássico mais complexo e tenso do mundo possa ajudar a sociedade de alguma maneira. Afinal, é como a gente sempre costuma dizer por aqui: o futebol é reflexo de tudo o que acontece na sua vida Pô, tá na hora, né, fora mano? do estádio. Inscreva-se e até o Pô, os próximo caras parecendo Debate. bicho, gente. Que isso, moleque. Se tu fosse de lá, tu torceria pra quem, mano? Eu acho que eu não torceria pra ninguém. Duas torcidas de merda, mano. Eu acho que eu não ia torcer pra ninguém, mano. Pô, 2 times de merda, velho.